Fala pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Bárbara e hoje a gente vai continuar o nosso conteúdo de poluição, da nossa disciplina de Educação Ambiental. Antes de falar sobre a poluição do solo e degradação do solo, que é o nosso tema de hoje, eu queria lembrar a vocês de assistirem o filme do Wall-E, que eu venho falando em todas as aulas, para que quando a gente termine nosso conteúdo de poluição, a gente possa trabalhar com esse filme, que ele tem muito a ver com muitas coisas que a gente está discutindo aqui. Então, começando, eu queria pontuar com vocês o que seria o solo e complementar a ideia que vocês têm já na cabeça de vocês sobre o que é o solo propriamente dito, o que é realmente o solo. Então, o solo a gente pode considerar como uma camada de matéria orgânica. Essa matéria orgânica ela é resultado da decomposição de animais e plantas. Então, a gente vai ter uma camada formada por material orgânico, que vem da decomposição de animais e plantas, mas também por uma parte inorgânica. E essa parte inorgânica, ela vem justamente da decomposição de fragmentos, da fragmentação de rochas. Então, a gente vai ter uma camada composta por uma parte orgânica e uma parte inorgânica. A parte orgânica vinda da decomposição de animais e plantas mortos que ficam no solo. Então, além dessa parte orgânica, a gente também tem a parte inorgânica, que é resultado da fragmentação de rochas. Essa camada ela recobre a superfície rochosa da Terra. Então, se vocês lembrarem da imagem do globo, vocês vão ver que existe uma parte da Terra formada por mar, por oceanos, e uma parte da Terra formada pelos continentes. Então, é justamente sobre essa superfície rochosa, sobre essa superfície dos continentes que a gente está trabalhando aqui. Então, só recapitulando. O solo é a camada formada por materiais orgânicos, vindos da decomposição de plantas e animais, e por materiais inorgânicos, vindos da fragmentação de rochas. E essa camada ela recobre justamente a superfície rochosa do planeta Terra, que aí vocês vão lembrar daquele espaço continental. Além disso, é um ambiente de desenvolvimento de plantas, então eu coloquei essa imagem aí para vocês observarem isso, né? Como vocês sabem, então o solo ele é o ambiente em que a gente consegue ver o desenvolvimento das plantas, né? As raízes, a fixação de raízes das plantas para o seu desenvolvimento. Além disso, ela é formada lentamente pela ação do vento, das chuvas, de alguns organismos como minhocas. Então, as minhocas atuam na formação desse solo porque elas cavam tocas. E muitos outros animais também atuam na formação do solo, mas eu coloquei aqui o exemplo das minhocas, que eu acho que é mais cotidiano para a gente. Ele se desenvolve tão lentamente que eu coloquei um tópico só para isso. São necessários cerca de 400 anos para se formar 1 centímetro de solo. Então, 400 anos para se formar 1 centímetro de solo. Imagine uma régua que tem 30. Para formar 1 centímetro de solo são necessários 400 anos. Sobre a importância desse solo. Então, ele é um ambiente para a fixação de toda a nossa vegetação. Então, ele é fundamental para o desenvolvimento de toda a vegetação, de todas as plantas que a gente conhece. Existem algumas plantas que não se fixam no solo, por exemplo, algumas plantas que se fixam em outras plantas, que a gente chama de epífita. Então, a gente tem uma planta aqui e, por exemplo, as orquídeas, elas se fixam no tronco de alguma outra planta. Alguns bromélias também, então a gente chama de epífita. Só que para que essa planta, essa orquídea, consiga existir, tem que ter uma outra fixada no solo. Então, querendo ou não, o solo é um ambiente de fixação e desenvolvimento de toda a vegetação. Além disso, é o habitat, a casa, de diversos organismos, dentre os quais formigas, insetos, minhocas, aranhas, muitos animais, que a gente sabe que vivem no solo, vivem na terra. É o local de cultivo da alimentação das pessoas, então a gente precisa, é fundamental na nossa vida, né? O cultivo do nosso alimento vem do solo. Mesmo que a gente conte com a pecuária, né, com a criação de gado, o gado precisa do solo. Então, no fim das contas, o solo é indispensável para a alimentação humana. Então, voltando aqui, ele é usado no cultivo da alimentação das pessoas e de todos os recursos para a geração de algum produto final de uso humano. Então, se a gente for pensar, por exemplo, no uso da madeira, nos usos que a gente pode fazer com a madeira, nos produtos que a gente pode obter a partir da madeira,
Então, não só a nossa alimentação depende da qualidade do solo, mas todos os nossos produtos, praticamente, tudo que a gente consome vem da natureza. Então, no fim das contas, a gente precisa do solo para fazer a nossa vegetação, para manter a nossa agricultura, manter a nossa pecuária, manter a produção de todos os nossos materiais, praticamente tudo que a gente usa, quase tudo, né? Além disso, é importante com o cultivo de plantas e florestas que contribuem para o equilíbrio climático do mundo e com o controle de problemas como a camada de ozônio. Então, a gente sabe que as plantas têm papel fundamental no desenvolvimento, no equilíbrio, na harmonia e na manutenção do clima do mundo. Então, no desenvolvimento de chuvas, na manutenção da umidade. Então, as plantas são fundamentais nisso também, nesse aspecto também. Além de ser importante no controle da camada de ozônio, do problema, né, dos buracos da camada de ozônio, que tem relação aí com os raios solares, né, que a gente já trabalhou a questão da camada de ozônio. Então, as plantas também são importantes para isso. Essas são algumas das importâncias, existem outras. Eu coloquei algumas porque se eu fosse falar de todas as importâncias do solo aqui. Agora falando um pouquinho sobre a poluição do solo, a contaminação desse solo, porque a gente pode chamar ou de poluição do solo ou de contaminação do solo, dá no meio. A poluição é justamente toda e qualquer mudança na natureza do solo causada pelo contato com produtos químicos, resíduos sólidos e resíduos líquidos que causam a deterioração ou a destruição, tornando a terra inútil ou gerando risco à saúde. Então, essa seria basicamente uma definição para a questão da poluição do solo. Ela pode causar direta ou indiretamente a poluição da água e do ar. Então, além de poluir o solo, a gente pode acabar poluindo também a água, porque essa poluição desce no solo, se infiltra no solo até chegar no lençol freático, por exemplo. Então, essa poluição ela pode chegar muito mais longe do que só no solo. Pode acabar poluindo fluxos de água, poluindo o ar daquele local. Então, gerando um problema muito maior. Entre os causadores mais comuns de poluição do solo, eu coloquei aqui alguns para vocês. Então, nessas imagens vocês podem ver os derivados tóxicos do petróleo, né? Que essa primeira imagem citando o petróleo. Então, os derivados tóxicos do petróleo podem acabar poluindo o solo. A gente sabe que existem muitos componentes tóxicos, muitos componentes que fazem mal, que estão dentro do petróleo. Além disso, agrotóxicos ou defensivos agrícolas, como vocês encontrarem, como vocês preferirem. E o uso de metais pesados, que eu coloquei aqui um exemplo para vocês, de alumínio, por exemplo, chumbo, e muitos outros metais pesados que podem, se entrar em contato com o solo, por exemplo, em grandes quantidades, eles podem acabar contaminando esse solo. Além disso, o desmatamento, queimadas, chuvas ácidas, todos esses problemas podem também causar a poluição do solo. O lançamento errado de esgoto na natureza, o lançamento incorreto, então o esgoto não tratado, que é jogado diretamente na natureza sem esse tratamento, sem o devido tratamento. Tintas também, gasolina, detergentes. Então, muitos materiais podem acabar poluindo esse solo, prejudicando a fertilidade desse solo, o desenvolvimento desse solo. Então, nós temos alguns tipos de poluição do solo. A primeira seria detritos da vida urbana. Por quê? Esse tópico, esses detritos da vida urbana são causados pela alta produção de lixo nos centros urbanos e tem papel fundamental no desenvolvimento da poluição de muitos solos. Então, a gente sabe que as cidades estão crescendo. Eu sempre falo para vocês que a população tem crescido cada vez mais. Para isso, a gente tem precisado de áreas maiores para as nossas cidades. Então, as cidades também estão crescendo. A gente tem uma área maior de cidade, então a gente tem uma população maior de cidade. Se a gente tem uma população maior de cidade, a gente tem uma produção de lixo maior também. Essa produção de lixo maior, com certeza ela vai acabar causando algum dano em determinado local. Se a gente coloca essa maior quantidade de lixo em determinado local, por exemplo, no aterro, então isso vai causar um problema no solo, porque esse lixo ele vai causar uma poluição, uma contaminação nesse solo. Então, como a gente tem uma população crescendo muito, então a gente tem uma taxa maior de produção de lixo. Se a gente tem mais lixo, a gente vai ter também mais contaminação, mais poluição do solo. Também eu coloquei no segundo tópico os depósitos ilegais de despejos industriais. Então, eu não sei se vocês viram o vídeo que eu falei para vocês,
do rio mais poluído do mundo, mas lá vocês podiam ver, naquele vídeo vocês podiam ver a questão do despejo de indústria. Naquele caso, o despejo era feito no rio. Nesse caso, eu estou falando do despejo das indústrias que elas colocam no solo. Então, um despejo direcionado para um local que é solo, que é terra firme, não que é um rio. Então, pode acontecer, depende da localização dessa indústria. Então, muitas indústrias acabam colocando para fora os seus dejetos, os seus despejos, sem nenhum tipo de tratamento, contaminando o local em que esse despejo vai ser colocado, seja o rio, seja um terreno abandonado, por exemplo, contaminando o solo. Então, esse despejo incorreto das indústrias também causa uma contaminação muito grande, porque as indústrias muitas vezes trabalham com materiais tóxicos. Então, isso vai acabar contaminando o solo. Então, muitas indústrias fazem uso desse recurso do solo, né? E descartam indevidamente metais pesados e produtos químicos, que são duas fontes de poluição que eu falei para vocês, né? Eu coloquei até as imagens ali para vocês verem dos metais pesados. Agora, falando um pouco dos agrotóxicos e da adubação incorreta. Ela é caracterizada pelo uso desregulado de defensivos agrícolas e pela adubação incorreta ou excessiva. Então, é um local em que a gente faz uma adubação em excesso, em grandes quantidades, em quantidades desnecessárias, ou que a gente faz um uso de um agrotóxico que é proibido porque ele é muito tóxico, ou que faz uma adubação errada por outro motivo, uma fertilização errada do solo. Então, tudo isso vai desgastando esse solo, vai degradando, vai deteriorando esse solo, que vai passando por esse processo por muito tempo. Então, o uso incorreto de agrotóxicos, fertilizantes e adubação causa muitos prejuízos ao solo. Sobre as consequências. Existem muitas consequências, eu listei algumas para vocês, porque se fosse falar todas aqui ia passar muito tempo. Então, a primeira é a perda de fauna que vive no solo. Então, a gente sabe que muitos animais, eles dependem do solo. O seu habitat, a sua casa, é o solo. Então, se a gente prejudica a qualidade desse solo, se a gente faz desse solo um ambiente tóxico, um ambiente contaminado, a gente vai estar prejudicando diretamente a qualidade de vida desse animal. Então, por exemplo, existem muitas formigas no solo, existem minhocas, existem muitos insetos que também passam bastante tempo no solo, muitos outros animais que vivem no solo e que vão ser diretamente contaminados por esse habitat indevido, esse local indevido para ele viver. Então, a perda de fauna que vive nesse solo é muito grande. Muitos desses animais são muito sensíveis a metais pesados, por exemplo. Então, muito facilmente esse animal vai ser contaminado e isso vai causar um dano, um prejuízo à sua vida, à sua viabilidade. Além disso, a redução da fertilidade ou esterilização do solo. Então, essa poluição constante nesse solo, essa poluição por muito tempo, isso vai fazer com que o solo perca a fertilidade. Então, a produção vai ser prejudicada. Se a gente não deixar de produzir a mesma quantidade, se a gente não diminuir a nossa produção, talvez a nossa produção saia contaminada. Então, o prejuízo é muito grande também. Além disso, pode também ocorrer a esterilização desse solo. Ele pode ficar muito infértil, ele pode perder bastante fertilidade e também pode ficar estéril. Pode acontecer desse solo não conseguir mais produzir por causa da alta contaminação. Além disso, a contaminação de água, como eu falei para vocês, a questão desse contaminante, desse produto que está prejudicando o solo, infiltrar, descer pelo solo até chegar a um lençol freático, por exemplo, e a poluição que chegou ao lençol freático chegar a um rio ou chegar a um outro fluxo de água. Então, a gente pode acabar prejudicando fluxos de água que existem no local. Além disso, vocês podem observar um desequilíbrio ecológico. Então, se a gente contamina o solo, a gente vai estar prejudicando a produção de alimentos, a gente vai estar prejudicando a vida de animais que habitam nesse solo, a gente pode prejudicar a qualidade do ar, pode prejudicar a qualidade da água de locais próximos. Então, é um desequilíbrio ecológico geral. É um efeito em cascata, um efeito dominó. Então, o prejuízo do solo vai gerar diversos outros prejuízos. Então, um elemento que muitas vezes a gente não dá a devida importância, muitas vezes a gente nem percebe ele no meio, mas ele é fundamental
e ele ajuda a manter o equilíbrio e a harmonia desse local. Então, a contaminação de alimentos, como eu já tinha falado para vocês, né? Então, esse solo ele pode perder fertilidade, ele pode ficar menos fértil do que ele seria normalmente. Além disso, ele pode contaminar a produção. Então, se a gente tem uma área de plantação no solo contaminado, essa contaminação pode passar do solo para a planta e chegar na nossa mesa. Então, também vocês podem observar novamente o efeito em cadeia, o efeito em cascata. A maior chance de erosão, que é justamente essa imagem que eu trouxe para vocês. Então, essa é a imagem de como seria mais ou menos um solo erodido. Então, ele vai fazendo esses buracos, ele vai formando esses buracos. É um solo totalmente erodido aí. Então, isso é muito frequente também de um solo que foi muito degradado. Além disso, a liberação de gases poluentes. Então, aí vocês podem observar a questão da poluição do ar que eu falei para vocês. Então, um solo contaminado ele pode acabar ajudando a liberar gases poluentes. Então, além da contaminação do solo, além da possível contaminação da água, a gente também tem uma possível contaminação do ar. Então, vejam o desequilíbrio que isso vai causar, a desarmonia que isso vai causar em todo o meio, em todo o ambiente em que a gente está estudando. Como evitar essa poluição? Como a gente pode tentar, pelo menos, evitar essa contaminação do solo? Então, primeiro, com a redução ou eliminação total do uso de pesticidas nocivos, aí no caso seriam os agrotóxicos. Então, diminuir a quantidade de agrotóxico que a gente coloca na área de plantação, por exemplo, ou não usar esses agrotóxicos. Existem outras formas de matar as pragas, de controlar as pragas de uma área de agricultura, que talvez não seja tão viável economicamente, né? Não seja tão barata, mas que não vai causar um desequilíbrio tão grande. Então, a questão dos agrotóxicos ela precisa ser muito estudada antes de ser aplicada. O reflorestamento, né? O próprio reflorestamento local, essa inserção de vegetação vai fazer com que o solo fique mais forte. Isso vai ajudar, por exemplo, na questão da erosão, vai dificultar o processo de erosão. O controle e fiscalização dos despejos de lixo tóxico das indústrias. Então, fiscalizar, controlar, punir indústrias que estão colocando no meio ambiente o seu lixo sem nenhum tipo de tratamento, sem nenhum tipo de controle. Então, justamente a fiscalização dessas indústrias para evitar esse problema, para evitar esse despejo de material tóxico, de material que vai contaminar o solo. E, por fim, a reciclagem e destinação correta do lixo. Então, não colocar essa grande quantidade que eu falei para vocês na questão de centros urbanos, que a gente tem uma população maior, cada dia maior, com a produção de lixo maior. Então, controlar essa produção de lixo das cidades, dos grandes centros urbanos, e a questão justamente da reciclagem, né? Que a reciclagem vai andar de mãos dadas com a destinação correta do lixo, porque a gente vai diminuir a quantidade de lixo. Então, se a gente tem uma população maior produzindo mais e a gente recicla, então a gente diminui essa conta, certo? Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar, mas seria basicamente isso. Agora eu queria falar um pouquinho sobre associar a questão da poluição do solo com o rompimento das barragens de Minas Gerais, tanto Mariana quanto Brumadinho. Nesse momento eu não vou falar da questão de perdas de vidas humanas, porque isso é incalculável, né? Isso também não seria o nosso objetivo aqui no momento. No momento a gente quer falar sobre a questão do solo, de como ficou o solo depois de receber toda essa lama de rejeitos. Então, nesse momento a gente não vai se ater à questão da vida humana, que é sem palavras, né, para falar sobre as vidas que foram perdidas nesse momento. Então, o que aconteceu em Mariana e Brumadinho? Nessa segunda imagem, vocês podem ver uma parte do vídeo, né? Provavelmente vocês viram o vídeo do rompimento da barragem, no momento em que a barragem rompe. Então, foram empresas que elas tinham barragens com material que a gente chama de uma lama. A gente chama de uma lama porque ela tem esse aspecto, essa cor e esse aspecto. Então, essa lama, ela continha nela material tóxico. E esse material foi liberado com o rompimento das barragens, atingindo
diversos lugares, atingindo rios, atingindo a casa de milhares de pessoas, centenas de pessoas. Vocês podem ver na primeira imagem que muitas casas foram destruídas com isso. Então, essa lama tóxica, esse rejeito tóxico da empresa, das duas empresas, eles foram liberados sem nenhum tratamento, né, e bruscamente. Qual a relação com a poluição do solo? Qual a relação desse despejo, desse material que estava contido pelas barragens? Então, o rejeito de minério liberado pelas barragens contamina o solo por causa dos produtos tóxicos presentes. Então, vocês podem observar, né, se vocês forem pesquisar sobre isso, sobre essas duas situações, vocês vão ver que esse rejeito ele continha muito material tóxico, que era resultado da atividade de mineração das empresas. Então, esse material tóxico ele foi liberado livremente em uma área muito grande, em uma área de solo muito grande, em rio também, como eu falei. Esse material prejudica a fertilidade e produtividade do solo. Ele matou dezenas de organismos que habitavam no local por sufocamento, né, aterramento. Então, muitos organismos, muitos animais que vivem no solo, todos eles foram aterrados. Então, muitos deles morreram, muitos deles não conseguiram sobreviver. Ou morreram por intoxicação, porque, como eu falei, esse material tóxico, ele prejudica a viabilidade da vida. Então, ele dificulta a viabilidade da vida. Então, esses organismos, esses animais, eles morreram ou aterrados, ou por sufocamento, ou por intoxicação, por causa do contato direto que eles tiveram com esse material tóxico. Além disso, a poluição segue pelo solo até chegar em diversos fluxos de água, como rios. No caso do Rio Doce, por exemplo, que essa poluição, essa lama de rejeitos, ela se estendeu por uma área tão grande até chegar no solo, até chegar no rio, no Rio Doce. Como evitar? O que é que pode ser feito para evitar esse problema do rompimento de barragens que estão contendo material tóxico resultado da mineração, da atividade de mineração? Então, fiscalizar as empresas que trabalham com minério e que usam barragens de contenção quanto à qualidade das barragens e manutenção. Então, fiscalizar essas empresas. Essas empresas elas precisam ser fiscalizadas, essas empresas que trabalham com minério, né? Porque elas usam barragens para a contenção de uma grande quantidade de lama de rejeitos. Então, precisa ser fiscalizado quanto à qualidade da barragem, se a barragem tem algum vazamento, se tem algum indício de que possa acontecer algum acidente, algum prejuízo, algum dano, algum rompimento. E também fiscalizar quanto à manutenção, se a empresa está mantendo a manutenção, se ela está fazendo com a frequência devida, se ela está fazendo a manutenção em si. Então, todos esses são pontos que precisam ser fiscalizados. Fiscalização é um ponto fundamental, é importantíssimo. E também um plano de ação efetivo, um plano de ação que funcione e que prepare toda a população, prepare o local, prepare tudo para que, caso ocorra, mesmo com a fiscalização das manutenções, a fiscalização das barragens, a qualidade das barragens, mesmo que aconteça, mesmo com tudo isso, se acontecer algum problema, para que as pessoas tenham um plano de ação do que fazer e tenham sempre um plano B, sabe? Porque muita gente usava aquele solo para plantar, por exemplo, e agora o solo é inviável para plantar. Então, todos esses são pontos que precisam ser bem ajustados com as empresas, porque esse material tóxico ele prejudica a fertilidade e a produtividade do solo, então ele vai prejudicar o cultivo de plantas, a produção de alimentos e toda a vida que habita naquele local vai prejudicar de alguma forma. Era basicamente isso que eu queria trabalhar com vocês sobre a poluição e contaminação do solo, além da questão das barragens que romperam em Brumadinho e Mariana. Se vocês tiverem alguma dúvida, estou à disposição.